Nosso evento já vai começar. Enquanto espera, curta nossas redes sociais. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os senhores essa noite, não é? Senhores e senhoras. Boa noite, professor Flávio. Acho que a gente já tem aqui um pessoal chegando, não é? Bom, eu vou iniciar aqui a nossa live, vou iniciar saudando a equipe da Escola da Magistratura do Amazonas, a SMAN, muito bem conduzida pelo nosso diretor da escola, o desembargador João Simões, e também pela vice-diretora, a desembargadora Joana Meirelles, né? Quero agradecer também toda a atenção, né, que foi dispensada aqui pelos servidores da escola, né? Aqui é um cumprimento na pessoa do professor também, né, Juliano Ralo, e também do Marcelo Felipe, né? Eu que já tive aqui muito contato com a Escola da Magistratura, já de longas datas, né? E aqui construindo mais um episódio nessa história conjunta, né? Vou agradecer aqui já de plano aqui a presença das pessoas que já estão acompanhando, o Matheus Oliveira, boa noite o Michael, o Nilo também, juiz aqui do tribunal, né? Bom, mais uma vez, bem-vindos a todos, e agora eu vou fazer uma introdução aqui daquele que dispensa introduções, né? O nosso convidado de hoje, ele é pós-doutorando e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é coordenador e professor titular do programa de mestrado da Escola Paulista de Direito, EPD, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, o IBDConte, e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em São Paulo, o IBDFAM São Paulo. Com esse currículo, eu só posso estar falando aqui do professor Flávio Tartucci, não é? Muito obrigado pela presença, professor. O professor Flávio vai falar aqui um pouco sobre o direito civil, a pandemia, né? Vai tratar aqui um pouco das repercussões e das questões polêmicas também sobre o assunto. Professor, mais uma vez seja bem-vindo. Para mim é uma honra estar aqui dividindo essa tela aqui com o senhor. Eu quero dizer, antes de iniciar aqui propriamente a nossa live, né, eu quero dizer que o seu livro, o Manual de Direito Civil, foi o meu companheiro. Está aqui o livro, ó, de 2012, sim. Veja só, todo rabiscado aqui, professor. Peço até licença para rabiscar aqui seu livro, que foi meu companheiro aqui nessa caminhada de concurso público, né? E eu tenho certeza que esse livro foi também, está sendo, né, companheiro de vários colegas que estão aqui presentes, né? Boa noite, Anilton também, juiz aqui da casa. Com certeza é companheiro
desses concurseiros, né, hoje já juízes, os colegas aqui, os servidores da casa também, e os advogados também que podem se valer dessa obra para consulta diária, né, para a prática da advocacia também, né. Então, professor, mais uma vez eu agradeço a sua presença, espero que a gente faça aqui uma live que sane diversas dúvidas dos nossos colegas, nossos participantes aqui da live, e seja mais uma vez muito, muito bem-vindo. Obrigado, Yuri. É um grande prazer poder participar aqui pela primeira vez de um evento da Escola da Magistratura do Estado do Amazonas, do Tribunal do Estado do Amazonas. Quero agradecer o convite que me foi feito pelo professor Juliano Ralo, que é professor da Universidade Federal do Amazonas. Quero cumprimentá-lo também, Yuri, que é mestrando aí em uma faculdade que eu trabalhei por 7 anos, né, que eu tenho um grande carinho, né, e um carinho imenso, que é a FADISP aqui em São Paulo. Tive ali grandes alunos, né, colegas professores, então quero cumprimentá-lo, felicitá-lo aí pela carreira, né, eu fico muito feliz com esse retorno, né, de quando a pessoa estuda por uma obra, não só a minha, mas de outros autores também, a pessoa que aprecia o direito civil, então fico feliz aí de poder ver aí o seu sucesso. Cumprimentar também o meu amigo Gildo, que estava aí conosco, né, o presidente do IBDFAN aí do Estado do Amazonas, que eu conheço há tanto tempo, e comentávamos antes, né, aí antes no chamado backstage dessa nossa live, né, com o professor Juliano, com o professor e doutor Gildo, e também com você, Yuri, né, as dificuldades, né, que a pandemia nos impôs. E eu já ministrei essa aula, né, essa palestra em várias instituições, e sempre eu começo dizendo que aquilo que eu estou compartilhando, tem relação direta com aquilo que eu vi e estou vendo, né? Eu atuo também como árbitro em jurisdição privada e tenho visto as repercussões, eu tenho nos meus painéis arbitrais, metade deles envolvem questões de Covid, né? E eu sempre falo, olha, depende da experiência de cada um, mas agora, pela primeira vez, nós temos aí uma conversa envolvendo 2 locais, né, que foram, na minha opinião, os 2 principais epicentros da pandemia. Foram as 2 cidades que, na minha opinião, claro, né, e eu sei que vários outros locais sofreram também, mas, na minha opinião, foram as 2 cidades que mais sofreram com a pandemia da Covid, que foram a cidade de São Paulo, onde eu estou hoje. Hoje eu não estou no meu refúgio, né, lá no Guarujá, hoje estou em São Paulo, e a cidade de Manaus. Então, eu pedi aí até para o Yuri para a gente conversar um pouco aí dos problemas que foram enfrentados até aqui na pandemia. E um detalhe, os senhores não me verão utilizando a pandemia no passado, né? Por exemplo, o que nós aprendemos com a pandemia. É o que nós estamos aprendendo com a pandemia. Porque as coisas mudam muito rapidamente, né? Eu, semana passada, até um pouco, talvez, otimista demais, o que não é muito da minha característica, eu já fazia provocações em aula e também até na minha rede social, que talvez eu teria que mudar minha palestra, essa minha aula que eu ministrei tantas vezes nesse ano de 2021, para direito civil no pós-pandemia. Mas as notícias que chegam da Ásia e as notícias que chegam da Europa, e inclusive de países que vacinaram muito, como é o caso do Reino Unido, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Bélgica, as notícias mostram que realmente nós estamos longe de enfrentar a pandemia, né? E o que eu tenho visto é uma grande desinformação, porque as pessoas hoje, ultimamente, meu amigo Yuri, em regra, né, as pessoas só leem coisas do WhatsApp e do Facebook, então acabam estando descoladas da realidade. Então, eu sei que vou chocar, porque muitos não sabem desse número. Essa semana nós batemos 5 milhões de mortos de Covid no mundo inteiro, né? 5 milhões de mortos. As pessoas talvez não sabem esse número. É um número assustador, é um número absurdo. E eu quero trazer mais um dado, tá? Em 2019, no Brasil, morreram com doença respiratória no Brasil um pouco menos que 5 mil pessoas no ano de 2019. Isso dá uma média de mais ou menos 13 pessoas por dia. Nós estamos aí hoje com 300 pessoas por dia morrendo com isso. Isso continua sendo um completo desastre, um desastre absurdo, né? Então, a pandemia, na verdade, ela não foi superada, ela não pode ser utilizada no passado. Nós vivemos ainda a pandemia e teremos efeitos jurídicos, econômicos e sociais da pandemia por muito tempo, né?
Quem diria que hoje alguns dos senhores levariam o carro para fazer a revisão e o sujeito lá que vai fazer a revisão, está acontecendo com muita gente, faria uma proposta para comprar o seu carro por um preço até maior do que você pagou lá atrás. Quantos de vocês já passaram por isso nos últimos meses? Isso é uma consequência da pandemia. Não tem carro, não tem peça, vai faltar fertilizante, vai faltar energia, vai faltar combustível. Isso tudo diz respeito a efeitos jurídicos da pandemia que a gente não pensava, a gente não imaginava que haveria um impacto tão grande, né? Então, é por isso que eu tenho que dizer para vocês que nós vivemos a pandemia ainda, a pandemia não está superada, não será superada nesse ano de 2021, e se tudo der certo, o vírus não mutar muito, surgir uma nova variante, o que vocês enfrentaram aí em Manaus muito duramente, né? Aí talvez no segundo semestre de 2022 a gente começa a talvez falar em pós-pandemia. Olha só, para as pessoas que estão acompanhando aqui, né, a nossa live, é bom marcar essas palavras do professor Flávio Tartucci, porque ele aqui, como a gente já estava conversando aqui antes da live, né, ele já adiantou muitas coisas, então é quase um guru aí da pandemia, né? O senhor já mencionou, inclusive, em outras palestras, né, professor, que o senhor é um estudioso das tragédias, né, o senhor já foi buscar já em outras, na história, né, na história mundial, inclusive as suas previsões, né, para essa pandemia de agora, né, que nós estamos vivendo. Então, quando o senhor diz que o senhor joga aí para o final do ano que vem, a gente tem que abrir os olhos e ouvidos para essa previsão. É uma previsão otimista, Yuri, porque se a gente abrir, como estão querendo abrir no carnaval, pode surgir uma variante que escape de vacina, e aí nós podemos ter algo apocalíptico, como foi o começo da pandemia. Agora, Yuri, realmente você tem razão. No começo eu fui chamado de louco, porque eu fui um dos primeiros a dizer que era uma crise que ia durar pelo menos 2 anos, se vocês resgatarem as minhas lives lá no começo. Falei que não era uma crise rápida, isso me gerou muito sofrimento pessoal, inclusive sofrimento na minha família, né, porque é o maior otimista, né, o maior pessimista possível. Mas a verdade é que eu, desde criança, sempre gostei, não sei porquê, de estudar grandes tragédias, né? Então, logo começou a pandemia, eu consumi muita coisa, inclusive livros, tem um livro muito bom chamado A Grande Gripe, né, de um autor americano. Eu consumi muito sobre pandemias, né? Li também A Peste, do Camus, li os livros do Morin. O Morin lançou um livro muito bom sobre a pandemia, né, o Edgar Morin. Conversei muito com o Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que é um sábio, é meu psicanalista, né, e que, aliás, eu o procurei por conta da pandemia. Então, infelizmente, eu acertei as previsões. A gente comentava que o texto que eu escrevi, Testamentos e Pandemia, no final de 2020, no final da primeira onda, que eu já mostro ali uma explosão do número de testamentos no Brasil. Aí no Amazonas nem tinha ocorrido a crise do oxigênio ainda, 1000% a explosão do número de testamentos, né? E aqui até em casa, meu apelido foi Dr. Covid, né? Eu fiquei um especialista em pandemia, em efeitos jurídicos da pandemia, né? Isso me trouxe coisas ruins também, né? Inclusive um sofrimento pessoal. E assim, não acabou. Não acabou, eu continuo lendo, continuo pesquisando, lendo coisas em outras línguas, fontes fidedignas, seguindo bons profissionais que me orientam e que não erraram, né, que acertaram a maioria das coisas, né? Ó, eu chamo a atenção de vocês, ó, doutora Margarete Dalcomo, doutor Júlio Croda, doutora Letícia Cavano, o doutor Wanderson, que trabalhou no Ministério da Saúde, né? O doutor Adriano Verratti, eu acho que na rede social o doutor Derrame, porque ele tem as iniciais AVC, né? Esses profissionais que eu sigo, eles acertaram quase tudo. Talvez o único erro que eles tenham cometido foi falar que haveria uma terceira onda agora, né? E realmente não houve, né? Com a Delta, não se sabe ainda por quê, mas são pessoas que me orientaram, né? Quer dizer, e que me orientam ainda, né? Eu ouço e realmente eles acertaram as previsões, né? Tem alguns que exageraram um pouco, eu até citar, mas esses eu acho que erraram muito. Estou pensando em outros dois aqui. Tem o doutor Maurício Nogueira também, do Instituto Questão de Ciência, o médico lá de São José do Rio Preto, né? Então, eu também procurei a orientação de quem entendia um pouco da coisa e eles acertaram, né? E eles são unânimes, todos esses que eu citei, dizendo que a pandemia
ela foi um pouco controlada, mas ela não acabou. Até porque, Yuri, antes de acabar, vai virar epidemia, depois surto, e eu acho que a gente vai conviver com o vírus ainda há muito tempo, né? O Mohan fala que existe uma utopia das pessoas voltarem ao mundo que nunca mais vai voltar, né? O tal do novo normal, eu nem uso essa expressão, né? Por exemplo, tirar a máscara. Todos os países que tiveram surtos e que tiraram a máscara tiveram que depois colocar a máscara de novo. Por que aqui vai ser diferente? Quando até agora a gente só errou, né? Eu vejo essa questão da máscara com muita preocupação, né? A gente vê alguns estados abrindo, permitindo máscara, que não se use máscara ao ar livre, né? Ainda que não seja sem aglomeração, mas eu acho que uma vez que você começa a abrir, né, diminuir esses cuidados, isso acaba internalizando na consciência coletiva e acaba dificultando ainda mais, né, a consciência de que esses cuidados ainda devem permanecer, né? Muito embora Yuri, outra coisa, só falar uma coisa rápida, as pessoas contestam máscara e distanciamento ou isolamento, dizendo que isso não funciona. Eu acho que as pessoas não leram o livro de história, nem estudaram no ensino médio, nem passaram no vestibular, porque máscara e distanciamento são práticas milenares que funcionam desde a Idade Média, desde a época romana, funciona só uns 5.000 anos, 2.000 anos. E aí as pessoas, por mensagem do WhatsApp, né, recebidas não sei lá de quem, né, do tio-avô, da tia-avó, do vizinho, né, elas acreditam mais nisso do que nos livros que leram, talvez tenham esquecido, né? Basta ler os livros de história para saber que funciona. Pois é importante a gente se cercar de informações corretas, né, de fontes confiáveis, como o senhor está falando, né? Não se valer só das informações das correntes de WhatsApp, né? Sabe qual uma frase que eu tenho usado muito, Yuri? Não se forma jurista com rede social e nem com Netflix. Eu adaptei. Não se forma jurista com WhatsApp, Facebook e nem com Netflix. Isso com isso aqui, professor, que se forma jurista, ó, com livro. Testa no texto. Foi a frase que eu mais falei nesse ano de 2021. Aliás, eu já falava antes, e com a pandemia, essa minha advertência ela foi acelerada. É verdade, muito, muito precisa essa constatação. Só agradecer também aqui a presença do Dr. Saulo também, que é um colega, um amigo, eu posso dizer, né? Juiz aqui também da casa que está acompanhando. Gostaria também de dizer aqui, olha só, o William Santos dando boa noite, assistindo desde Salvador, na Bahia. Isso é uma coisa positiva, se é que a gente pode dizer assim, né, dessa pandemia, foi a gente aproximar quem tá longe, né? Um evento da Escola da Magistratura do Amazonas ser prestigiado por todos em Salvador e no Brasil todo, né? Isso aí é de grande valia, né? Boa noite, doutora Luciana, juíza também aqui da casa. Professor, bom, para a gente dar aqui o início à nossa live, né, propriamente dita, falando da matéria em si, né, a gente, como a gente está falando aqui, desde março de 2020, a gente se viu, posso dizer assim, encurralado em casa, né, por conta da pandemia da Covid-19, né. Nesse período, muitas pessoas não puderam exercer, né, suas atividades econômicas diárias. Muitas pessoas se distanciaram dentro da própria família, né? Muitas pessoas, infelizmente, faleceram, né? Tudo isso gerou um grande e óbvio impacto na forma como a nossa sociedade se relaciona, né? Então, a gente, como o senhor mencionou aqui sobre a explosão de testamentos, né, no Amazonas, o senhor indicou aí que no Amazonas, antes, inclusive, dessa segunda onda, antes do caos, né, do oxigênio, essa história toda, já havia uma explosão de 1000% em testamento, né? Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa questão, não necessariamente no Amazonas, mas no Brasil todo, né? Porque o que acontece, eu acho que quando a gente se deparou com essas mortes, né, que aconteceram diária em números assustadores, né, em números impressionantes, as pessoas se viram realmente diante daquilo que é inevitável, né? Todos nós sabemos o que nos espera, né, no fim da nossa vida, mas ninguém quer encarar, né? Então, eu acredito que um dos fatores que ensejaram essa explosão de testamento foi encarar a morte de frente, né? Gostaria que o senhor tratasse um pouco sobre essa questão. Excelente, Yuri.
Muito bem, Yuri. E não foi só de testamento, mas de doações, de instrumentos de planejamento sucessório, constituição de holdings, muitas delas com ilicitude, porque são pactos sucessórios, pacta corvina, tem simulação, negócio jurídico indireto. Muita gente vendendo essas holdings até pela internet, né, praticando uma série de fraudes, né? Houve uma explosão de planejamento sucessório, né, no Brasil. Yuri, eu faço trabalho preventivo, porque eu trabalho como consultor. Eu cheguei a atender, Yuri, lá no ápice, eu nem estava aqui, porque é uma coisa que eu fiz pessoalmente, acabou a primeira onda, chamei minha mulher, que também pensa muito igual a mim em uma série de coisas, é da área jurídica também. Veja só a visão. Em outubro do ano passado, novembro, quando as coisas estavam boas, eu falei, olha, agora a gente vai ter que achar uma casa fora de São Paulo, para a gente ter uma vida um pouco melhor com os nossos filhos pequenos, um lugar, um condomínio, alguma coisa assim, para quando começar a segunda onda, a gente morar lá. Olha o meu pensamento. Já sabia que ia ter segunda onda, né? E eu lembro, nesse período que eu fiquei ali, e eu morei fora de São Paulo, lá no litoral, no Guarujá, eu aponto porque é para lá, né? Eu moro num lugar alto em São Paulo, dá para ver até o fogo de Cubatão aqui, onde eu... E dá mesmo, da descida da serra. Então, entre março, quando começou a segunda onda em São Paulo, foi em mais ou menos 10 de março de 2021, até agosto, que as coisas melhoraram, eu cheguei a atender, Yuri, em uma semana só, 8 famílias desesperadas para fazer planejamento sucessório, testamento, porque achavam que iam morrer. E não era, no começo eram pessoas de mais idade, mas depois as pessoas de mais idade vacinaram os mais jovens, da minha idade, 45, 50 anos, um pouco mais jovem. Então, eu nunca pensei que ia passar por uma coisa dessa. Acho que ninguém, né? E o brasileiro nunca foi... Aliás, eu acho que isso colaborou muito para o desastre que a gente viveu, né? O desastre coletivo, essa culpa coletiva de que a gente foi muito mal na gestão da pandemia e que a gente vai ter que explicar isso para os mais jovens um dia. A gente vai ter que prestar contas desse desastre que foi a nossa gestão da pandemia. O Brasil foi um dos piores países do ponto de vista coletivo no enfrentamento da pandemia, né? Então, o brasileiro nunca pensou na morte, nunca planejou a morte, não gostava de falar da morte, receio da morte. E isso se inverteu, né? Hoje as pessoas, agora mesmo, eu estou aqui com uma transação entre cônjuges, com as pessoas com medo de morrer. Especialmente o marido, eles querem já resolver problemas aí de doações que foram feitas aos filhos, adiantar algumas coisas da legítima, porque o medo da morte continua, né? Veja, é um vírus, a gente já teve outras epidemias, mas a gente tinha um certo controle, se a gente for pensar as outras doenças que a gente teve no Brasil, mas essa é totalmente sem controle, né? Mesmo com máscara, vacinado, você não sabe se você pode contrair a Covid. E aquilo que eu conversei com vocês antes, eu tive Covid em maio de 2021, foi a pior doença que eu peguei até hoje, maio de 2020, perdão, né? Logo no começo, né? Então, foi a pior doença que eu já tive. Ela mexeu comigo do ponto de vista físico, mexeu comigo do ponto de vista intelectual. Eu mudei muito a minha visão de mundo, a minha visão do direito, inclusive, e mexeu muito na minha parte psicológica, né? Então, foi a pior doença que eu tive. Eu, por exemplo, vejo as pessoas comemorando também, recuperado, mas recuperado em quais condições? Né? Então, isso gerou um impacto que a gente não sabe ainda, né? Sem falar na diminuição da expectativa de vida no Brasil, pelo menos 2 anos de diminuição de expectativa de vida, sem falar na orfandade, nos colapsos familiares e sucessórios que a pandemia gerou, famílias que não tem ninguém para gerir as empresas, morreu todo mundo, né? A gente não sabe o impacto no final disso. Agora eu vou dizer um impacto. Eu entrei no meu pós-doutorado na USP dizendo que a legítima talvez deveria ser revista, e eu estou terminando meu relatório agora dizendo que a pandemia acabou com a tese da revisão da legítima. Porque a gente vai rever alguma coisa que a gente tem no Brasil estável desde 1907, agora, no momento que a gente mais precisa de segurança jurídica. Então, na verdade, essas teses mais libertárias, elas perderam força com a pandemia. A própria lei da liberdade econômica dos contratos, ela perdeu força com a pandemia, né? É um direito novo, sem dúvida alguma. E eu vou dizer, você tocou no ponto primordial. Eu já vi que você assistiu outras palestras minhas, porque eu digo que a área do direito civil mais impactada foi o direito das sucessões. E a gente não sabe em qual ponto ainda, né? É verdade, professor.
realmente eu concordo, né, com o senhor, não, nem poderia discordar, né? Mas que eu acho que encarar, né, essa realidade fez com que as pessoas realmente quisessem planejar, né, o futuro, ainda que o futuro seja não almejado, né? Planejar para os seus familiares, e isso realmente impactou não só com testamentos, mas inclusive na própria doutrina, né? Falando sobre a relativização do pacto da Corvina, né? Prevendo aí o pacto sucessório, né? Inclusive tem um amigo também, procurador do Estado, professor da Universidade Federal do Amazonas, doutor Rafael Cândido, que tem uma obra sobre o assunto também, que é muito boa. Mas então... Você fez testamento, Yuri? Não fiz. Eu não fiz porque eu já tinha. É tão pessimista que eu já tinha antes da pandemia um testamento. Pois é. Mas, então, dando seguimento aqui no nosso assunto, professor, o senhor já mencionou aqui sobre os contratos, né? Eu acho que esse aqui é um principal tema, né, que a gente pode tratar aqui nas relações privadas, né? Como que a pandemia afetou as relações contratuais, né? Principalmente no período de isolamento, né? Agora eu sei que o senhor não gosta de falar que nós estamos no pós-pandemia, e realmente não estamos, mas inegavelmente a gente tem um abrandamento, né? Enfim, as pessoas estão se vendo mais, já estão indo para academias, escolas estão abrindo, né? Enfim, a gente tem shopping, toda né? Restaurante, shopping, bar, shopping. exatamente. Isso. Aí, não sei se eu gostaria de comentar um pouco sobre claro, essa influência. Imagina só que eu falei, né? Eu trabalho muito hoje com arbitragem e com pareceres. Quase tudo que eu faço, e eu acho que o meio jurídico me reconheceu também nos últimos tempos como um especialista em temas de Covid, eu tenho trabalhado como nunca, né? Questões de energia, por exemplo, empresas pedindo revisão de energia. Eu sou parecerista de uma empresa de energia no Brasil, não vou citar aqui, mas atuo nessas causas, sobretudo causas arbitrais, né? Pessoas pedindo revisão de contratos de locação. O contrato de locação é o primeiro atingido, tanto locação residencial como locação não residencial. É um contrato que lida com o dia a dia, né? Então, em qualquer lugar, o contrato de locação foi atingido pela pandemia, né? Contratos escolares também foram atingidos. Então, os contratos, eles sofreram, né, um impacto muito grande. E aí eu quero fazer 2 observações. Primeira observação é que tem 2 textos muito bons lá no Migalhas Contratuais, né, na coluna do Migalhas. Um do Simão, do Zé Fernando Simão, outra do Salomão Rezedá, da Bahia, que eles dizem o seguinte: esqueçam a alegação de caso fortuito e força maior. Ou todos querem apertar, como diz o Salomão Rezedá, todo mundo quer apertar o botão vermelho do caso fortuito e força maior para ser ejetado o contrato. Só que isso não é possível, né? E vocês devem ter tido aí, eu sei, vários magistrados, mas várias pessoas, sobretudo, podemos pensar, tem empresa alegando, não, a pandemia é caso fortuito ou força maior, é um evento previsível e irresistível para gerar exclusão da responsabilidade civil contratual para a pessoa ser ejetada do contrato e não ter responsabilidade nenhuma. E aí a doutrina, voltando lá nas lives que a gente fez no começo, eu lembro de uma live que eu fiz com o Simão, outra live com o Tepedino, e muita coisa que se produziu, disse o seguinte: olha, não cabe alegar que a pandemia por si só é caso fortuito ou força maior para excluir responsabilidade contratual. Isso ia gerar uma moratória ampla e restrita, e a situação que nós chegamos, que era uma situação quase caótica, a gente chegou até aquele cenário apocalíptico de dúvidas. Eu sei que todo mundo teve essa impressão, pelo menos quem tá a par da realidade, né? Porque existe aí 25%, 30% da população que vive em outro mundo, sobretudo na Matrix, né? Sobretudo porque são manipuladas por rede social, né? Então, se a gente tivesse essa alegação de caso fortuito e força maior, a gente ia ter uma quebradeira ainda mais complicada. Então, o judiciário, os juízes, os árbitros, né, perceberam que não cabe alegar a pandemia como caso fortuito e força maior para excluir a responsabilidade. Então, que extinguir o contrato não seria a melhor alternativa.
e que a gente tem que conservar o máximo que a gente puder conservar. Conservar vidas, empregos, conservar empresas, conservar contratos, conservar atividade civil, que é aquilo que o direito civil tanto preza, né, ao lado, por óbvio, da pessoa humana. Muito bem, então não cabe, esse argumento acabou vencendo, né? Não cabe alegar que a pandemia é caso fortuito e força maior. Então, a regra é rever o contrato. E quando nós falamos de revisão do contrato no Código Civil, nós temos a teoria da imprevisão nos artigos 317 e 478. Eu acho que para rever o contrato é mais o 317 do que o 478, até porque o 478 tem mais requisitos, o artigo 478, que é um artigo próprio para extinguir o contrato. Então, acho que é melhor o 317, mas o judiciário usa os dois artigos, né? E aí existe um texto muito bom, para mim, o melhor texto da pandemia. Eu até tive uma dificuldade recente, porque eu não podia citar o texto dele, mas eu acabei citando. O melhor texto que existe, na minha opinião, sobre a questão contratual é o texto do Zé Fernando Simão, no Migalhas Contratuais, que é esqueçam o caso fortuito e a força maior e olhem para a base do negócio, em que ele criou alguns critérios para a revisão do contrato, né? Então, a posição econômica das partes, se a atividade é essencial ou não, se a atividade foi interrompida e, sobretudo, o que é fundamental para os senhores magistrados. A parte que vai pedir a revisão contratual tem que provar que a pandemia gerou um efeito contratual para ela ruim, que houve onerosidade excessiva em virtude do evento imprevisível da pandemia. E, para isso, vai ter que abrir as contas. Se não fizer isso, não tem revisão contratual, né? Tem um julgado muito bom da Nancy Andrighi, que é um julgado de alimentos, mas que serve para contratos também, dizendo o seguinte: nós já passamos por fases diferentes da pandemia e a gente precisa analisar os pedidos que são feitos de acordo com as fases que vivemos. Aí eu vou dar 2 exemplos, né? Um que eu vi, uma construtora pedindo revisão de contrato de compra de energia para sua atividade. As construtoras estão lucrando como nunca. Houve uma explosão de investimentos imobiliários e uma explosão de gente querendo comprar imóvel porque tem muito dinheiro guardado e não tem muita atividade, né? Esse é um efeito econômico da pandemia. Como é que uma construtora que fatura mais vai pedir revisão do contrato de compra de energia se a pandemia trouxe benefício? Esse é um exemplo, né? Um outro exemplo, eu tenho um amigo meu que tem um restaurante que eu frequento aqui. Aliás, quem me apresentou, eu sempre cito esse exemplo, né? Daqui a pouco vai virar até um mote, Efeito Zuco, né? Que é o nome do restaurante. Não sei se você viu eu comentar desse restaurante, Yuri. Já vi. Que o Luiz Fábio me apresentou, né? O chefe me contou ali que ele, no primeiro momento, o delivery dele, na primeira onda, já aumentou o faturamento de 2 vezes. E depois ele montou uma cozinha num outro local, montou um aplicativo e hoje ele fatura 4, 5 vezes mais. Como é que ele vai pedir? Ontem o Bonazar até citou o nome dessa cozinha, Closed Kitchen, algo assim, cozinha fechada, monta lá a cozinha do delivery e monta um aplicativo e ele mesmo contrata os motorista de táxi, e ele que providencia tudo isso sem intermediário, quer dizer, fatura 4, 5 vezes mais, né, que faturava. Ele não terceiriza nada, né? Assim, tudo ele fica sob o comando dele, na verdade, né? Então, assim, como é que ele vai pedir a revisão do contrato de locação dele lá do imóvel, ou pedir uma revisão de um contrato com o fornecedor, se ele está faturando mais do que antes? Diga, Yuri. Não, eu ia comentar realmente que a gente tem que ver essas questões à luz de cada caso, né? Existem pessoas que conseguiram, como o senhor está comentando agora, conseguiram lucrar muito, né, na pandemia. Certamente essas empresas de delivery, por exemplo, não tem nem o que se falar, né? Elas foram, acho que, as principais, os principais êxitos, né, comerciais durante essa pandemia. Mas a gente a doutora Estela, só antes que eu me esqueça, a doutora Estela está comentando shopping, mas tem que lembrar, por exemplo, que as lojas de shopping, elas não podiam fazer delivery. Eu não sei se aí foi permitido. Aqui em São Paulo foi. Então, por exemplo, os próprios restaurantes de shopping fazem delivery e se mantiveram e tem lucros maiores que tinham. Então, quer dizer, não vai poder pedir revisão do contrato? Loja de roupa feminina, masculina, fazendo entrega em casa, né? Então, assim, não é porque ficou parado, mas ficou parado como, né? Tá tendo atividade?
Na verdade, houve resiliência, né? Os agentes econômicos se adaptaram, né? Isso. A doutora Estela, inclusive, fazendo parênteses aqui, é juíza do trabalho aqui no Amazonas, minha amiga também, agradeço aqui pela participação, viu, Estela? Mas então, professor, como eu ia falando, a gente tem que ver realmente cada caso, né? Existem, ao mesmo tempo que nós tivemos essas atividades que conseguiram lucrar, nós tivemos outras que não conseguiram realmente, por impossibilidade física, não prestar o serviço. É o caso, por exemplo, das academias, né? Enfim, academia, musculação, etc., que academia é um ambiente complicado, né? A academia é um ambiente de risco mesmo, né? De contágio. Pois é, exatamente. Então não tinha como elas prestarem esse serviço. Eu acho que a resolução do contrato é uma coisa assim que nem se cogita, né? A possibilidade de não se resolver aquele contrato sem que cause, né? Gere indenizações, né? As academias vão precisar se adaptar. Elas, por exemplo, aquelas academias que eu brinco, se são caixinhas, né? Com ar condicionado, aquele tipo de serviço ele vai tender a desaparecer, né? Vai ter que ser academia arejada, sem ar-condicionado. A academia parece que volta aquele modelo antigo de academia da década de 90, 80, com maiores espaços, porque senão não vai conseguir sobreviver. E sabe o que é impressionante? É um pouco complicado, mas eu acho que pode ser uma saída, né? Doutor Yuri, a humanidade ela insiste nos mesmos erros. Quando eu tinha... década de 80, vamos pensar, não existia self-service, não existia buffet de comida. Uhum. E isso, a pandemia, quando surgiu, eu pensei, vai desaparecer. E, aliás, muitos desapareceram, uma quebradeira total nessa área. Eu não vou comer num buffet de maneira alguma, né? Porque eu sou uma pessoa que trabalha com gerenciamento de... Igual eu estava dizendo, autogerenciamento de risco. Se alguém aqui começa a espirrar e ficar doente, vai fazer aquele exame que eu te falei para descobrir o que tem. Aquele exame de quadro viral e respiratório, que é caríssimo para ver o que tem, se é rinovírus, se é enterovírus, se é coronavírus. Não adianta, até porque a gente sabe que uma forma de prevenir a doença é você fazer, de não ter problema com a doença, é você já começar um tratamento rápido, segurar um pouco a sua onda. Mas, para mim, eu acho que o buffet, por exemplo, tinha que acabar. Rodízio, buffet, até porque tem desperdício de comida, é um outro problema que a gente vai ter também, né? Então, achava que ia acabar, não acabou. E a humanidade insiste, vai insistindo nos mesmos erros. É impressionante. Pelo menos agora, professor, as pessoas vão fazer o seu self-service ali com a máscara, né? Pelo menos nesse momento ali já deu uma diminuída, né? Mas realmente, né? Mas eu não vou. Isso aí já era realmente condenável, né? Por todas as pessoas que, enfim, estudam aí bactérias e vírus, realmente isso já sempre foi muito condenável, né? Mas, professor, outra atividade que eu acho que foi muito impactada e com implicações contratuais foram as escolas, né? A gente viu, num primeiro momento, essas escolas simplesmente fechando, né? As escolas não prestavam serviços, né, remotamente, pelo menos no primeiro momento, né? Em seguida, foi que elas foram se estruturando e conseguiram, muitas delas, né, fornecer esse serviço, né, online. Os professores davam as aulas online, não é? A aula síncrona, né? A aula ao vivo. Isso, aula síncrona. Mas como o senhor enxerga a questão da revisão do contrato nesses diversos momentos, né? No primeiro momento em que a aula não era prestada, mas era mantida essa mensalidade, no segundo momento em que a aula era prestada, e essa mensalidade não foi reduzida, por exemplo, ao mesmo tempo que não se usava as dependências da escola, o senhor enxerga alguma possibilidade de revisão nesse sentido? Olha, o que eu vi de realidade aqui, pensando em ensino superior, pós-graduação e até ensino infantil a partir de uma certa idade, é que quando começou a pandemia, todas as escolas aqui já tinham plataformas que começaram a funcionar, fechou sexta-feira, segunda-feira, terça, já estavam todas funcionando, inclusive com aula síncrona, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em ensino superior, ensino de pós-graduação, na nossa área, por exemplo, é o mesmo conteúdo, eu não vejo o serviço sendo prestado. Vou dizer, meus alunos até hoje, nos cursos que eu coordeno, eles não querem voltar para o presencial. É pós-graduação, eu falo assim, olha, por exemplo, a próxima segunda eu falei, eu vou dar aula de arbitragem lá na minha pós de contratos, né? Tem 50 alunos. Quem vai para ter aula remota? Que a gente deixou opcional ainda. 2, 3, o pessoal se acostumou com o pijamão, com o moletom e não quer voltar. O pessoal não quer voltar. Então, assim, a gente tem que fazer essa distinção, Yuri. Se o serviço foi prestado, e na nossa área foi prestado, né,
O meu filho, o maior, estudava numa escola de alto performance, estuda em outra também, agora em outra de alta performance. Eu achei que foi muito bem prestado o conteúdo dele, com aula síncrona, aula gravada, chat, o material mesmo, eu achei que foi bem atendido. Agora, quando é ensino infantil, aí é um problema. Criança de 3, 4, 5 anos, aí realmente o serviço não é prestado, os contratos tenderiam a ser revistos, né? Ou até resolvidos, né? Por impossibilidade de prestação de serviço. Então, a gente tem que fazer essa distinção também do tipo de serviço. E aí eu não sei o que aconteceu aí no Amazonas, em Manaus, se as escolas já rapidamente se adaptaram, né? Muitas delas se adaptaram sim, professor. Eu trouxe esse tema, na verdade, né, porque a gente teve em vários estados, né, leis estaduais que vinham determinando que fosse feito, né, um desconto geral, né, para todas as escolas, 30%, mas que acabou, né, isso, Rio de Janeiro. Mas essas leis foram declaradas inconstitucionais, hein? Estão sendo, né? Pois é. Por isso que eu quis trazer aqui à tona, né? Mas eu concordo com o senhor, né? A questão é ver realmente se o serviço é prestado, se é prestado a contento ou parcialmente, né? E eu acredito que havendo essa prestação sem prejuízo, não tem por que resolver contrato, nem fazer qualquer tipo de ajuste. Mas uma vez que há essa prestação parcelada, deficiente, podemos dizer assim, eu acho que no mínimo uma redução poderia haver, né? Agora, sim, até uma questão que eu gostaria de comentar aqui, eu sou juiz no interior, né, do estado do Amazonas, minha comarca de Itamaraty é uma comarca muito pequena, né? Mas durante a pandemia, eu tive respondendo temporariamente numa vara civil, aqui em Manaus, na capital, né? E eu tive a oportunidade de ver uma questão que era uma execução, se eu não me engano, uma execução em que o credor, obviamente, buscava ali a satisfação do seu crédito, e o devedor ele peticionou informando que ele não queria se eximir da obrigação dele, né, de pagar, né? Ele queria que eu concedesse, né, enquanto juiz, concedesse ali um prazo para que ele pagasse, né? Só que pelo RJET, né, o regime jurídico transitório, aí, né, não se concede uma moratória ampla, restrita, não é? Então, agora... Nós tentamos colocar no RJET uma regra, que era para locação, que eventualmente poderia ser utilizado para outros casos também, do CPC, né? E eu cheguei a defender usar o 916 do CPC, aquele que provasse que não pudesse pagar, poderia pagar 30% e parcelar em 6 meses o valor residual, né? Que é o que é a moratória legal do CPC. Né? Pois justamente por isso. Eu também tinha pensado nessa questão, mas por sorte, né, o credor, ou por, enfim, outras questões, o credor resolveu, não sei, ele se sensibilizou, ele peticionou falando que ele se sensibilizou, ele viu que aquela é uma questão que atingiu a todos, né, e ele se sensibilizou e ele mesmo concedeu esse prazo. E não foi nem como o senhor mencionou do 916, ele não precisou nem depositar nada, né, foi ele concedeu, puramente, né? E aí foi mais fácil, né, resolver essa questão, né? Agora, nem todo mundo tem essa questão de verificar, né, essa sensibilidade, né? A questão propriamente da boa-fé, né? E eu ia comentar justamente essa questão porque a gente vê em outros contratos maiores, contratos internacionais, existe já uma cláusula, né? Normalmente não é comum que conste essa cláusula do hardship, né? Que são havendo essa mudança, uma mudança imprevisível, existe o dever de renegociar aquela dívida. Isso, né? Nos contratos nacionais também, Yuri. Sim, nos contratos, aí é chamado de cláusula de cura. Eu trabalho muito com contrato de infraestrutura, construção de termoelétrica, transporte. Todos esses contratos são contratos muito sofisticados, todos têm, né? Pois agora nas nossas relações cotidianas isso não existe, né? Então acaba que a gente relega para sensibilidade, para boa-fé, né? E talvez aqui, indo para o lado do processo civil, para o artigo lá 139, né? Que permite que o juiz faça promova essas mediações, né? Mas a gente sempre tem que contar, né, com a boa vontade das partes, né? Caso contrário, a gente vai ter que ir aí para o Código Civil. Você não acha que houve? Né? Você não acha que houve, no geral, uma boa vontade das partes? De negociar, de entender, de compreender. Na minha experiência, sim. Eu acredito que sim. Porém, eu também vejo o outro lado, vi também, né, o outro lado, muitas pessoas que, como o senhor mencionou antes, né, se valeram aí
da pandemia para genericamente alegar um descumprimento, ou pedir que não cumpra aquele contrato, né? Mesmo que eles estivessem devendo em momento anterior, né, à pandemia. Então, a gente tem essas demandas, umas demandas que claramente a pessoa estava querendo simplesmente se eximir, né, sem nenhum motivo, né, das suas obrigações, né? Então, a gente tem os dois lados da moeda aí. Doutor Yuri, já aproveitar, agora eu vou mudar, agora é eu que vou perguntar, né? Você me permite. Você chegou a atuar também na Vara Civil em questões de família, né? Na verdade, não. Em Manaus eu atuei só na Vara Civil, né? No interior eu atuo em Vara Única, né? Eu atuo em tudo. Tá bom. E a questão, muito bem, então eu vou até, porque assim, eu fiz uma consulta, saiu uma recomendação do CNJ, falar isso em primeira hora porque foi surgindo um feriado agora, né? Hoje nós estamos aqui depois do feriado de finados, 2 de novembro de 2021. Saiu uma recomendação do CNJ de que vocês, juízes, é recomendável que vocês voltem a aplicar a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado, que foi algo que o RJET suspendeu, decisões do STJ, tem decisão do STJ depois do RJET. Para quem não sabe, o RJET é a Lei 14.010 de 2020, né? Norma feita pelos civilistas, inclusive eu tive a honra de participar sob a liderança do professor Otávio, né? O artigo 15, Otávio Luiz Rodrigues, o artigo 15 vedou a prisão até 30 de outubro. Só que agora o CNJ fez uma recomendação, agora, semana passada, de que é recomendável que os juízes voltem a aplicar a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado. Eu fiz uma pesquisa no meu site, olha a diferença, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e 72%, 3.000 pessoas responderam, 72% das pessoas acham que tem que voltar a aprender. Aí eu fiz uma pesquisa entre os meus amigos civilistas, foi o oposto, 70% achando que não deve voltar a aprender, que ainda não é o momento, né? Teve 15% dizendo que tem que voltar a aprender, os outros 15%, depende do local, se há um controle maior da pandemia ou não. Qual que é a sua opinião? Eu acho que ainda não é hora de voltar a aprender. Eu ri aqui porque foi uma questão que a gente debateu muito em alguns grupos, né, com juízes, né? Eu penso, professor, que a gente... Na verdade, eu queria falar que eu nunca, na verdade, entendi... Se você não puder responder, porque senão você vai prejulgar seus casos, você fica à vontade. Eu não julgo esse tipo de caso. Então... Não tem problema. Até porque a gente, como é uma recomendação, né, do CNJ, eu sigo, né? Mas eu nunca entendi, na verdade, a possibilidade de cumprir essa prisão em regime domiciliar, como foi inicialmente recomendável, porque, para mim, já era uma obrigação da pessoa que estava em isolamento ficar dentro de casa, isolado. Então, eu achava que a pessoa não era uma forma de coerção. Né? Eu achava que a pessoa já estaria cumprindo seu dever, né? E quando acabasse esse período de isolamento, aquela pessoa sequer poderia vir a ser presa, né? Por aquele débito alimentar, não é? Então, eu nunca enxerguei com... Mas duas observações, doutor Yuri. A prisão, o STJ diz que ela pode ser diferida posterior momento, mesmo para aquele período que ficou para trás. E segundo decisões da ministra Nancy, que eu concordo, e a gente acelerou muito isso, a possibilidade de conjugar a prisão domiciliar com as medidas coercitivas atípicas do 139, inciso 4. Então, a pessoa vai ficar em casa, por exemplo, mas com a internet cortada. E justamente por isso, com assim, Netflix cortado. Até poderia entender que aí poderia ser realmente um meio de coerção, né? Mas o que eu percebo, e agora falando da minha realidade do interior, que assim, para quem não é do Amazonas, está acompanhando, no interior do Amazonas é bem peculiar, né? A gente não se compara com a realidade de nenhum outro local do Brasil, né? E o que eu percebo é que os débitos alimentícios, eles são cumpridos com a prisão, né? Quando a gente vai para o rito da penhora, pouquíssimos são os êxitos que a gente tem, porque as pessoas não têm, né, muito poder aquisitivo, a maioria das pessoas não tem muito poder aquisitivo, então a gente fica, basicamente assim, quando a gente cumpre pela prisão, o dinheiro aparece. Quando a gente vai para o rito da penhora, normalmente a gente acaba suspendendo, arquivando essas execuções, né? Então, assim, na minha realidade do meu interior,
E aqui, concordando com as pessoas que dizem que deve-se avaliar a situação daquela cidade, né, se está um pouco mais controlado ou não, eu acredito que sim. Por exemplo, na minha comarca, eu vejo como plenamente possível retomada da prisão em regime fechado. Dá para saber isso, inclusive tem um site que eu uso, eu até vejo com frequência, que é o Observatório Covid Brasil, que mostra como cada localidade está, né? Eu acho que no Amazonas mostra só, vou até ver aqui agora, só Manaus, mas a gente consegue agora ter uma ideia, né, com dados, como cada localidade está naquele momento, né? O grande problema também é o magistrado ou o aplicador de direito conseguir fazer a leitura desses dados, né? Amazonas tem Manacaparu, Manaus, Santo Antônio do Içá e Tabatinga. Uhum. O RT efetivo de Manaus hoje, ele está fora de controle. Ele está em 1,078. E aumento de SRAG também. Então, quer dizer, esses dados são importantes. Agora, o número de óbitos... eu vou pegar aqui o número de óbitos semanais. 2. Quer dizer, é o menor índice desde o começo da pandemia, né? Isso mesmo. Casos graves, por exemplo. 15 casos graves por semana. Realmente é muito baixo. Então, esses dados, na verdade, nós temos acesso, né? Uhum. É por isso que eu concordo com essa... Você tem que avaliar a situação dentro da sua cidade, né? Ainda que com esses indicadores oficiais, ou mesmo... Enfim, por exemplo, na minha cidade não aparecem desses indicadores, mas eu sei que realmente não está tendo muito problema quanto a isso, né? É uma cidade muito pequena, muito isolada, então... enfim, são questões peculiares, né? Bom, eu acho que a gente já está aqui com 50 minutos de live, ou a gente tem tempo para mais uma pauta, então, Marcelo? Claro. Vou colocar aqui, então, só mais uma questão. Só antes, agradecer a presença, acompanhando a live aqui, a doutora Bárbara Nogueira, minha amiga também, juíza, o doutor Igor Caminha, também conhecido como meu irmão, vários colegas acompanhando aqui. O Igor é advogado ou é juiz também? Não, é juiz também. Ah, muito bem. Enfim, muita gente bacana acompanhando aqui, agradeço a presença de todos. Bom, como um último assunto aqui, eu acho que a gente poderia trazer uma questão aqui mais voltada aqui para, também ainda, na verdade, no direito de família, que é como o senhor enxerga, né, a questão da guarda, né? A gente teve muita questão de guarda, né, modificação de guarda, ou de visita, ou convivência, né? Como que o senhor enxerga essa questão antes e agora, durante, como é que o senhor enxerga essa questão? Olha só, doutor Yuri, esse tema nós também tentamos colocar uma norma no RJET sobre esse assunto, e não veio a norma no RJET, explodiram os casos, né? Vocês devem ter sentido isso, de disputa de guarda de filhos. Teve disputa, inclusive, ideológica da turma de um lado do Fique em Casa, da outra turma que é Vida Normal, né? Vida Normal. Então, houve um embate ideológico. Já é difícil decidir isso com um casal casado. Imagina com um casal separado ou com os genitores que não estão juntos, né? Então, nós tentamos colocar uma regra, sim. Fiz uma proposta, um artigo. Eu trabalhei muito com o Simão, com o Bunazar, inclusive o Simão, meu orientador de pós-doc. Nós fizemos esses trabalhos dentro do pós-doc, né, como uma extensão do meu pós-doutorado. Você imagina, né? Eu entro no pós-doutorado para falar de legítimo, meu pós-doutorado foi ajudar a resolver os problemas da pandemia, né? Então, nós fizemos uma proposta, na época, eu, Simão Bunazar, mandamos a proposta para o meu querido amigo de infância, fomos criados juntos, lá no sul de Minas, Rodrigo Pacheco, antes dele ser presidente do Senado, né? Fizemos uma proposta. Ele fez a proposta para a senadora Simone Tebet. Tem lá no debate, vocês podem ver no site do Senado, esse debate do projeto de lei 1179. A senadora Soraya fez uma outra proposta, que era do Mário Delgado. Os textos eram distintos, né? E, no final das contas, a Simone Tebet, senadora, que eu admiro muito, aliás, esses 3 senadores eu admiro bastante, né? Acabou não ficando texto nenhum.
E o nosso texto era um texto que, na minha opinião, mantinha o status quo, né? Não foi aprovado, e agora, depois de tanto tempo, virou um enunciado do IBDFAM. Então, os juízes podem utilizar, né, o enunciado do IBDFAM. Deixa eu pegar o número. Aliás, foram 2 enunciados interessantes que foram aprovados pelo IBDFAM sobre essa questão de guarda, né? Um diz o seguinte, é o enunciado 38 do IBDFAM: a interação pela via digital, ainda que por videoconferência, sempre que possível, deve ser utilizada de maneira complementar à convivência familiar e não substitutiva. Quer dizer, que a gente tem que priorizar, né, o exercício da convivência, da guarda presencial, né? E o outro enunciado é o 41, que foi uma proposta minha, acabou sendo aprovado, dizendo assim, em tempos de pandemia, que era o texto da lei. Um abraço aí para o Gildo. Ó. Gildo que adora esses temas. Olha aí, Gildo. Em tempos do enunciado 41, Gildo, pela presença. Obrigado, Gildo. Que era a nossa proposta lá, que ia constar do RJET. Em tempos de pandemia, o regime de convivência que já tenha sido fixado em decisão judicial ou acordo deve ser mantido, pacta sunt servanda, né? Salvo se comprovadamente qualquer dos pais for submetido a isolamento ou houver situação excepcional que não atenda ao melhor interesse da criança ou adolescente. Hoje ficou um pouco mais fácil, né? A gente consegue fazer um teste com segurança, por exemplo, e saber se está contaminado na hora, né? A gente consegue o teste de antígeno, né? Que é um teste bom, né? Eu até tenho em casa, porque uma cunhada minha me traz lá de fora, né? Deveria todo mundo ter em casa. Não sei por que a Anvisa não liberou esse teste para todo mundo ter em casa. E então a gente consegue ter um pouco mais de segurança, saber na hora, né, se vai atribuir a visita, se não vai. Agora, essa norma, se viesse, ia dar estabilidade. Então, vou manter tudo que foi pactuado antes, né? E pode ser agora, ficou em tempos de pandemia. A gente está numa fase de controle da pandemia, mas e se depois de carnaval, festa de ano, fim de ano, a gente voltar a ter um surto em determinado local, a gente pode ter fechamento de novo. Então, o enunciado pode ser útil. Então, a minha opinião sobre guarda é, primeiro, mantenha o que foi convencionado, salvo uma prova que tem que se inverter a guarda, não atribuir visita, né? Isso tem que ser comprovado, e priorizar sempre o exercício da convivência presencial, né? A digital, ela é só complementar, não é substitutiva. E outra coisa também, se o juiz tiver que decidir alguma coisa, por exemplo, se vai deixar a criança em casa ou não, tem que ver. Tem um texto muito bom do Anderson Schreiber, que ele publicou no Globo, que é os efeitos do negacionismo no direito de família. De novo, verificar a peculiaridade da criança, a peculiaridade da família, a peculiaridade da escola, a peculiaridade do local, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, inclusive índice de transmissão, índice de ocupação de UTI, índice de testes positivos, né? E aí, viu, doutor Yuri, segue lá o doutor Wanderson no Instagram, que toda semana ele posta como cada estado está a partir desses critérios. Se o risco é alto, se o risco é baixo, se o risco é moderado. Então, essas são minhas opiniões sobre a questão da guarda. Vou seguir. Bom, antes da gente encerrar, vou só agradecer aqui mais uma vez a presença da... Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aí dos juízes que estão assistindo chegou a ter que decidir se a criança voltaria para a escola ou não, porque havia divergência entre os pais? Eu vou olhar aqui no chat. Se algum dos colegas tiver aí como responder. Eu não tive nenhuma questão sobre isso. Imagina, então... judicializar isso, a criança volta para a escola ou não. Vou ver aqui. Se alguém tiver, por favor, pode falar aí. Enquanto isso, eu vou agradecer. O doutor Saulo está falando, olha, concordo, viu, Saulo? Eu acho que as peculiaridades de cada local devem ser consideradas, do interior do Amazonas, do interior de Minas, do interior de São Paulo, né? Cada peculiaridade de cada local tem que ser sempre considerada. Mas eu pergunto, alguém teve aí alguma decisão, hein, Gildo? Teve de decidir se a criança volta para a escola ou não em meio à pandemia? Acho que o doutor Gildo é o mais indicado aqui para falar sobre esse assunto aqui. Mas eu não sei se ele vai estar conseguindo responder. Bom, se ele se manifestar aqui, a gente lê aqui para o senhor. Professor, antes da gente passar aqui, eu gostaria de agradecer a presença da Ana Carolina Berikowski, da doutora Naira Moreira, também minha amiga aqui do
tribunal, juiz aqui do tribunal também. Agradeço muito, muito a presença de vocês. Eu sei que não é por mim, é pelo professor, né? Mas ainda assim agradeço o prestígio. Bom, não sei se o doutor Gildo vai falar ou se alguns dos colegas vão responder, mas a gente pode, como a gente já está acabando, já estamos com 1 hora de live, passou voando aqui, né, professor? Então, eu vou te devolver, né, a palavra para as considerações finais aqui, professor. Eu sei que a gente foi aqui bem informal, mas a gente tem que seguir esse rito aqui, né? Doutor Yuri, eu vou terminar como sempre termino, né? A pandemia não acabou, a pandemia mudou o mundo, a pandemia transformou como um movimento, digamos assim, um momento de ruptura o nosso mundo. Todas as pandemias na história mudaram o mundo de uma maneira que nunca mais voltou a ser como era antes. Nós temos outros desafios também, vocês devem estar acompanhando, né? Crises que a gente não imaginava, né? Crises de energia, crises ambientais, né? Vocês, inclusive, estão no foco de algumas dessas crises. E eu acho que o direito, e especialmente os juízes, né? Vocês têm um papel muito importante, o direito como um todo, para poder manter a civilização, né? Aliás, direito civil, a palavra civil remonta à civilização. Então, nós precisamos dar as respostas eficientes. Temos dado, na minha opinião, o direito civil, mais uma vez, foi testado e está funcionando, né? Nesse tempo de pandemia. Nós temos que continuar a manter e conseguir dar as respostas para resolver os problemas das pessoas, né? Então, fica essa mensagem dessa nossa tarefa, que nós, privatistas, sempre desenvolvemos, continuamos a desenvolver, como diz lá o Castro Neves na sua obra, né, que ele fala como os advogados salvaram o mundo. Na verdade, não são só os advogados, né? Como os aplicadores do direito salvaram o mundo mais uma vez, né? Então, nós temos um papel muito importante para manter a civilização, manter o Estado democrático de direito e manter que as coisas funcionem. Ele está dizendo que ele não sabe aí, o Gil está dizendo que não tem ação para judicializar aí se o filho volta para a escola ou não. Então, pelo menos com ele não, né? Bom, professor, eu agradeço de novo, né, sua presença, foi uma honra estar aqui com o senhor, mas antes da gente encerrar, eu gostaria aqui de divulgar aqui as suas obras, né, são obras tão importantes aqui, como eu já disse no início, a gente que é concurseiro, né, graças a Deus não sou mais, mas enquanto concurseiro, fiz muito, muito uso das suas obras e as pessoas aqui também, com certeza, farão grande uso, né, para consulta, para o estudo, para aprendizado. Cada página é uma enxurrada de informações, então, fortemente recomendado, né? Nós temos aí o Manual de Direito do Consumidor, volume único, Manual de Direito Civil, volume único, temos também o livro de Responsabilidade Civil, né? E também o Direito Civil, a obra, na verdade, a coleção, né, de Direito Civil completa aqui do professor Flávio Tartucci. Eu esqueci de mais alguma obra, professor, que o senhor gostaria de divulgar aqui? Faltou o Código Civil comentado, né, com Simão, Bunazar, Simão, Anderson Schreiber, Mário Delgado, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Esse, muito bem. Pronto, faltou, tá aí, porque não estava na tela aqui correta, né? Mas então... Esse é interessante porque a gente colocou em cada comentário um item chamado pandemia, né? Sim. E foi mais um acerto, porque a gente sabe que a pandemia ainda vai gerar efeitos jurídicos por um bom tempo, então o item continua e eu acho que nunca mais vai sair. É verdade, né? A gente vai estudar sobre isso durante muito tempo. Talvez um dia saia, mas os efeitos jurídicos da pandemia, questão de GPM, questão de revisão de novos contratos, problemas energéticos que possivelmente a gente vai ter, né? É verdade. E, bom, só falar aqui para todo mundo, quem quiser seguir o professor também no Instagram, né, Flávio Tartucci, é o nome dele, né, Flávio.Tartucci, acho que é importante, ele sempre dá dicas ali, fala sobre as suas palestras, suas lives, é muito, muito importante a gente seguir também para ficar atualizado, né, com quem conhece. Faltou um ponto só aí, viu Marcelo? É Flávio.Tartucci. Tartucci, isso. E é isso, professor. Eu agradeço novamente a sua participação. Foi um prazer estar aqui com o senhor nessa 1h04, que foi uma conversa muito, muito agradável. Espero que a gente tenha a oportunidade, em breve, de ter o senhor aqui no Amazonas, aqui em Manaus, né,
para comer aqui um tambaqui, desfrutar aqui das nossas iguarias regionais. Tá certo. Obrigado, foi uma honra e irei sim com prazer quando as coisas melhorarem, quando a gente tiver mais segurança, irei com prazer, vai ser um dos primeiros locais que eu pretendo ir. Que bom, esperamos aqui de braços abertos. Obrigado. Até mais, professor, obrigado. Até mais, uma honra. Até mais a todos os... Acabou ou não acabou? Não, ele voltou. Agradecer, né, a presença de todos e desejar uma boa noite. Obrigado, até mais.